Olá, pessoal. Bem-vindos a mais esse encontro de filosofia. Sou o professor Isaías e hoje vamos tratar de um assunto contemporâneo, que é multiculturalismo juvenil do Brasil. Então, esse tema ele é importante porque o Brasil ainda tem um percentual muito grande de jovens se comparado a outros países da Europa, por exemplo. Então, se a gente for comparar o Brasil com a Itália, nós temos um percentual de jovens muito maior do que tem a Itália. Então, é importante, sim, tratar dessa grande parcela da população brasileira e especialmente de sua cultura. Então, o multiculturalismo juvenil do Brasil, sobre ele, nós podemos dizer que é um reflexo da rica diversidade cultural do país, onde jovens de diferentes origens étnicas, sociais, culturais, integram e constroem suas identidades em um ambiente cada vez mais globalizado, mais generalizado. Quando nós falamos de globalização, normalmente nós estamos falando de diversas coisas, mas principalmente a globalização da comunicação, que hoje, além de ser imediata, é abrangente, e também a globalização do mercado. Mas não podemos deixar de valorizar a globalização também da cultura. Essa interação promove a valorização da diversidade, o respeito às diferenças e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Então é isso para começar o nosso assunto. É muito importante que a gente tenha presente que a cultura ela deve enveredar pelo caminho da promoção da dignidade humana, e aqui, em particular, do jovem. Características do multiculturalismo juvenil no Brasil. Diversidade de origens. O Brasil é um país miscigenado, com forte influência de povos indígenas, africanos, europeus, árabes e asiáticos. Essa diversidade se manifesta na juventude, com jovens de diferentes origens étnicas, sociais e culturais convivendo e interagindo. Nem sempre essa convivência é pacífica, às vezes também tem conflitos, mas a verdade é que a gente não pode deixar de interagir. Identidades em construção. A juventude brasileira está em constante processo de construção de suas identidades, assimilando e reinterpretando elementos culturais de diferentes origens. Essa dinâmica resulta em identidades mais complexas, que se manifestam na música, na moda, na arte, no esporte, nas crenças e em outras expressões culturais. Então, é claro que a cultura da juventude ela vai evoluindo, como tudo vai evoluindo. Eu me lembro que quando eu tinha aí em torno de 14 anos de idade, eu por pouco não peguei umas pancadas do meu pai, porque eu chamei uma prima minha de gata. Imagina, falar gata naquele momento, naquela época, aí há mais de 50 anos atrás, era uma ofensa. Então, praticamente, eu estaria classificando uma moça como prostituta. Hoje, gata é sinônimo de beleza. Então, só para a gente ter presente como as coisas vão evoluindo. Agora, outra coisa importante é a questão da interpretação e troca cultural. A convivência entre jovens de diferentes culturas promove a interação e a troca de conhecimentos, experiências e perspectivas. Então, muitas vezes, um jovem vai enveredar por uma profissão a partir do contato, da conversa que ele tem com outras pessoas da sua idade. Já foi aquele tempo em que a gente seguia muito mais a profissão do pai ou a profissão da mãe. Desafios e oportunidades. O multiculturalismo juvenil também enfrenta desafios, como
preconceito, a discriminação e a desigualdade social. No entanto, a valorização da diversidade e a busca por igualdade de oportunidades são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Então, essa valorização da diversidade, ela leva, sim, a uma infinidade, a uma grandiosidade de conhecimentos e de busca de oportunidade. Leva, enfim, a grande reflexão sobre a própria existência. Educação multicultural. Então, aqui, nós temos o seguinte: essa educação multicultural, ela desempenha um papel crucial na promoção do respeito às diferenças e na valorização da diversidade cultural. O ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, por exemplo, contribui para a formação de jovens mais conscientes e críticos em relação às questões sociais. Vocês imaginem que até o meado do século XX prevalecia a cultura europeia e a cultura indígena e a cultura vinda da África eram desvalorizadas. Então, muitas vezes, aquilo que era cultura, a gente dizia que era folclore. Então, para dizer que é quase cultura, mas ainda não é. Então, isso não era confortável, principalmente para essa juventude miscigenada. Aquilo trazia não apenas um desconforto, mas manifestava também um desrespeito à cultura vinda da África e à cultura dos povos nativos aqui do Brasil. Bom, então, conflitos e desafios. O multiculturalismo juvenil do Brasil, apesar de sua riqueza cultural, enfrenta conflitos e desafios relacionados à desigualdade social, preconceitos e à dificuldade de integração entre diferentes grupos. Então, quando nós temos um grupo eminentemente urbano e outro grupo que é rural, é impossível que a gente evite algum choque cultural. E muitas vezes esse choque cultural também conduz a um certo preconceito, a uma certa discriminação. Um grupo, muitas vezes, querendo inferiorizar o outro grupo. Então, a questão das desigualdades sociais persiste, a desigualdade social, racial, que cria barreiras para o acesso, por exemplo, à educação, à saúde, emprego, lazer, especialmente para jovens negros e indígenas. E aqui eu quero abordar uma polêmica que existiu e talvez ainda exista. Então, muitas vezes na universidade existia uma cota para o acesso de descendentes de índios e afrodescendentes. Então, isso cria conflito por quê? Porque, na verdade, gera uma desigualdade perante a lei. Agora, o que é mais importante é gerar uma desigualdade perante a lei para poder atender um requisito histórico, para poder pagar uma dívida histórica, ou é mais importante manter a lei? Eu não acredito e nem defendo que essa diferença na lei, uma afronta à lei, possa continuar pela eternidade. Mas, em algum momento, isso se fez ou ainda se faz necessário para que a gente possa promover um pouco mais a igualdade social. Então, preconceito e discriminação. O preconceito racial, de gênero, de classe e outros tipos de discriminação são recorrentes e afetam a convivência entre jovens, gerando conflitos, tensões e muitas vezes brigas e às vezes até morte. Dificuldades de integração. A falta de espaço de diálogo e reconhecimento das diferenças culturais dificulta a integração entre jovens de diferentes grupos
perpetuando estereótipos e preconceitos. Basta a gente olhar a nossa mídia televisiva. Ela dá mais oportunidade aos adultos do que aos jovens, em proporção. Conflitos territoriais. Em algumas regiões, a disputa por território entre diferentes grupos juvenis, muitas vezes associadas a questões de segurança pública e tráfico de drogas, pode gerar violência e conflitos armados, com mortes. Então, isso é frequente em muitas cidades brasileiras, ou em quase todas as cidades brasileiras. A disputa por território, muitas vezes, para efetuar a venda de drogas, criando aqueles grupos rivais que se enfrentam e se matam. Desafios na educação. O currículo escolar, muitas vezes, não reflete a diversidade cultural do país, o que pode gerar exclusão e dificultar o reconhecimento da identidade de estudantes de diferentes origens. E aí eu quero mais uma vez me reportar ao século XX. Então, praticamente até a primeira metade do século XX, na verdade, prevalecia para todo o Brasil, principalmente, a cultura, o material didático elaborados no centro-sul do Brasil ou no sul do Brasil. Então, isso gerava necessariamente uma desigualdade, inclusive também de oportunidades. Então, quais são os possíveis caminhos para resolver os conflitos? Então, nós temos aí alguns. Só que aqui, ao falar dessas possibilidades, eu não quero esgotar. Isso aqui são algumas possibilidades. Cada local, cada região do país deve procurar outros meios para resolução dos conflitos. Então, um deles é a promoção da educação para a diversidade. A escola e outras instituições devem promover a educação para a diversidade, valorizando a pluralidade cultural e o combate ao preconceito e à discriminação. E aqui eu quero abordar com seriedade a questão religiosa. Muitas vezes a questão religiosa aqui no Brasil tem sido motivo de contenda. E a religião, ela deve justamente ser um caminho para resolver os conflitos, e não um caminho para promover mais conflitos. Diálogo e respeito às diferenças. Então, criar espaços de diálogo e interação entre jovens de diferentes grupos, promovendo o respeito mútuo e a valorização da cultura do outro, em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, quando eu me defronto com outra cultura, logicamente eu quero levar os meus elementos culturais, mas eu tenho que estar também de espírito aberto para receber a cultura daquele grupo ao qual eu estou me inserindo. Agora, falando das políticas públicas inclusivas, é importante que o poder público desenvolva políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades e a inclusão social de jovens. É claro que não apenas dos jovens, mas hoje nós estamos falando especificamente do jovem. Valorização da cultura juvenil. A cultura juvenil deve ser valorizada e respeitada, reconhecendo a importância dos jovens como protagonistas na construção da sociedade. Então, nós não devemos ser aquelas pessoas, enquanto adultos, que só queremos levar algumas coisas para a juventude e dirigir essa juventude. Nós temos que promover, no meio da juventude, o seu protagonismo. Então, que o jovem saiba conduzir a sua vida e o seu destino. Bom, então agora, depois desse trabalho de reflexão, nós vamos fazer algumas atividades, na verdade duas, relacionadas ao assunto tratado. O multiculturalismo juvenil no Brasil é um reflexo da rica diversidade cultural do país,
onde jovens de diferentes origens e identidades integram e constroem suas identidades. Essa interação ocorre em diversos espaços, como escolas, redes sociais e grupos culturais, e é marcada por trocas, conflitos e construção de novos significados culturais. Qual das alternativas seguintes melhor descreve a relação entre multiculturalismo e juventude aqui no nosso Brasil? Letra A. A juventude brasileira é homogênea culturalmente, refletindo a influência única da cultura europeia. Letra B. O multiculturalismo juvenil brasileiro é um fenômeno complexo, marcado pela interação de diversas culturas, etnias, classes sociais e padrões culturais, com reflexo na educação e nas relações sociais. Letra C. O multiculturalismo juvenil no Brasil se manifesta apenas na música e na culinária, sem impacto em outras áreas. Letra D. A juventude brasileira é indiferente ao multiculturalismo, focando apenas em influências globais, como a cultura pop americana. Letra E. O multiculturalismo juvenil no Brasil é um conceito limitado, restrito a discussões sobre a influência de culturas indígenas. Então, será que dá para intuir qual seja a resposta certa nessa questão? Vamos lá. Resposta correta, letra B. O multiculturalismo juvenil brasileiro é um fenômeno complexo marcado pela interação de diversas culturas, etnias, classes sociais e padrões culturais, com reflexos na educação e nas relações sociais. Então, isso aqui é de vital importância. Então, a cultura não é homogênica, a cultura brasileira não se limita a ficar imitando o que veio da Europa e apenas a cultura dos povos ameríndios, no caso dos povos indígenas brasileiros, mas é uma cultura multifacetada, na verdade. Então, vamos para a segunda questão. Diz assim: o multiculturalismo no Brasil é um processo em constante construção, que exige reconhecimento e valorização da diversidade, o combate ao preconceito e a promoção da igualdade e da justiça social, inclusive no meio juvenil. Qual das alternativas abaixo representa uma característica marcante do culturalismo juvenil no Brasil nas últimas décadas? Aí nós temos letra A, o abandono completo das tradições locais em favor de culturas estrangeiras. Letra B, a valorização exclusiva das mídias tradicionais como rádio e TV. Letra C, a incorporação de elementos culturais diversos, criando identidades híbridas e multifacetadas. Letra D. O isolamento dos jovens em movimentos culturais únicos e homogêneos. E letra E. A rejeição total da expressão artística, de expressões artísticas urbanas, como o grafite e o hip hop. Então, será que é possível a gente já definir qual é a alternativa correta a essa questão? Vamos lá mais uma vez. Temos a letra C como a resposta correta, a incorporação de elementos culturais diversos, criando identidades híbridas e multifacetadas. Então, para concluir, podemos dizer o seguinte: o multiculturalismo juvenil no Brasil é um fenômeno dinâmico e complexo, que reflete a riqueza e a diversidade da sociedade brasileira.
A interação entre jovens de diferentes origens culturais promove a valorização da diversidade, a construção de identidades mais complexas e a busca por uma sociedade mais justa e inclusiva. O multiculturalismo juvenil brasileiro não é isento de polêmicas e conflitos. E, finalmente, a superação dos conflitos e a promoção da harmonia é possível com a educação para a diversidade, o diálogo e o respeito às diferenças políticas públicas inclusivas e valorização da cultura juvenil. Então, pessoal, foi essa a nossa aula de hoje. Visitem a plataforma para a retomada do conteúdo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima oportunidade.